Preparados para saber o que eu achei sobre esse livro maravilhoso, repleto de sobrenatural, de thriller psicológico e um certo horror que vai mexer com a sua mente? Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Agatha e antes do vídeo começar, 2 recadinhos. Tá calor pra caramba, então eu tô gravando no quarto dos meus pais e 2, eu tô gravando pela frontal, então a mudança da qualidade da imagem, me perdoa, eu não sei se isso tá melhor ou tá pior, dependendo dessa série de vídeos que eu vou gravar aqui hoje, eu tenho que gravar 6 vídeos, então vocês me perdoem, tá? Se ficar meio ruim e depois eu volto com a qualidade da câmera traseira do celular. Mas fica bom, eu continuo gravando assim com a frontal, que eu consigo pelo menos ter uma noção melhor do enquadramento, beleza? E mais uma observação. Já acho que é a 5ª vez que eu tô gravando esse vídeo, sempre tem um cachorro latindo numa moto, passando alguma coisa, a câmera, tipo, desestabiliza. E eu sou muito perfeccionista, então eu tô com tempo pra gravar, eu vou gravar 1000 vezes se for preciso. Então, vamos gravar de novo As Vozes do Joelma. Vozes do Joelma, pra quem não sabe, é uma coletânea de contos, de crônicas, escrita por 4 autores e um apresentador, que é o Thiago Toy. Então, temos 4 autores que são os autores, assim, favoritos da Faro Editorial, são os autores favoritos da casa. Basicamente, são 4 autores. Temos o Marcos de Brito, que é autor do Escravo de Capela e A Casa dos Pesadelos. Eu super amei A Casa dos Pesadelos. Então, aí, ó, vai botando expectativa em cima de cada livro que eu falar que eu li aqui, tá? De cada autor, porque eu li pelo menos um livro de cada autor que está aqui nessa coletânea. 2. O Marcos Barcelos, que ele é autor do Horror na Colina de Derrington e a continuação, que é Dança na Escuridão. Eu li os 2, super amei, tem resenha no canal também. Temos o Rodrigo de Oliveira, que é o meu autor de distopia, pós-apocalipse, assim, zumbis brasileiro favorito, que ele é autor de O Vale dos Mortos, A Batalha dos Mortos, A Senhora dos Mortos, A Ilha dos Mortos, A Era dos Mortos Parte 1, A Era dos Mortos Parte 2 e Elevador 16, que são livros que eu li ano passado. Tem resenha aqui no canal de todos os livros do Rodrigo de Oliveira. Ele é autor dessa série maravilhosa. E amei o conto dele que tá aqui também, calma. E temos também o Victor Bonini, para encerrar essa coletânea, que é autor de Colega de Quarto, O Casamento e Quando Ela Desaparecer, que assim, é o meu livro favorito de 2019. Sim, eu li ele e sim, é o favorito do ano, porque gente, a minha resenha eu tava completamente surtada. Então esse é outro livro que eu vou assim, gravar uma resenha completamente surtada, porque eu dei 5 estrelas para Vozes do Joelma. Quem não sabe, Joelma não é a Joelma do Calypso. Joelma é um edifício lá de São Paulo que pegou fogo e várias lendas foram sendo criadas sobre o lugar, sobre antes de ser construído o edifício Joelma, sobre depois. Então os autores, eles pegaram essas ideias urbanas que tinham e foram lá e escreveram esse livro. Temos aqui, né, os 4 autores, ou seja, cada um ficou responsável por contar um conto. Temos o Thiago Toy, ele é responsável por unir cada conto. Assim, pra mim a parte mais pesada do livro é a parte do Thiago Toy. Pra mim, eu vejo como algo que tenha sido a parte mais difícil de fazer. Por quê? Porque a parte do Thiago Toy é interligar todos os contos. E não são todos os contos que têm uma ligação direta um com o outro. Basicamente, eu vou ler pra vocês aqui a sinopse, o que eu posso falar, né, que é permitido, já que tá na parte de trás do livro. E depois eu vou puxar pra vocês, assim, o que eu achei sobre o conto geral, sobre o que eu achei especificamente. Mas eu vou adiantar pra vocês o quê? Eu dei 5 estrelas. O livro, assim, começou com 4 estrelas, foi subindo, 4,5. E o Victor Bonini finalizou com 5 estrelas pra mim. Então, o livro geral, pra mim, ficou com 5 estrelas. Então, estamos compreendidos? Estamos entendidos? Beleza. Então, vamos lá, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, né? Porque eu não vou parar de falar de Vozes do Joelma, pelo amor de Deus. Enfim. Vamos ler aqui, tá? Pra vocês saberem do que eu tô falando, porque, assim, são 4 contos, uma apresentação, então eu posso dar spoiler e não tô muito interessada em fazer isso. Um dos principais desastres brasileiros foi o incêndio do edifício Joelma em 74, que deixou quase 200 mortos e mais de 300 feridos. Esse acontecimento dramático ganhou as manchetes da época e selou o local como aura de maldição. Esse fato ecoa até hoje em boatos fantasmagóricos que envolvem a presença de espíritos inquietos nos corredores do prédio e lendas sobre lamúrias vindas dos túmulos onde corpos carbonizados foram enterrados sem identificação. Algo que nem todos sabem é que, muito antes de Joelma arder em chamas, no centro de São Paulo, o terreno já havia sido palco de um crime hediondo, no qual um homem matou a mãe e as irmãs e as enterrou no próprio jardim.
devido às recorrentes tragédias que marcaram o local. Há quem diga que é assombrado por ter servido como pelourinho, onde escravos eram torturados e executados. E sua maldição já foi identificada pelos índios, que lhe deram o nome de Ayangabal, se não me engano assim, que significa águas do mal. Se as histórias são verdadeiras, não se sabe. A única certeza é que a região onde ocorreu o incêndio tornou-se uma mina inesgotável de mistérios. E neste livro, alguns deles estão expostos à loucura dos autores que buscaram uma explicação. Uau! Basicamente, é exatamente isso. O primeiro conto, eu vou até ver de quem é o primeiro conto para não falar besteira. O primeiro conto é do Marcos de Brito. E ele vai trazer este caso, né, que foi citado na parte de trás, de um moço que matou a mãe e as irmãs. Basicamente, eles não se davam muito bem. A mãe e as irmãs, assim, viviam ralando, o cara vivia perturbando, e o cara que sustentava a casa, sustentava a irmã doente, sustentava a mãe, que era uma mala. E aí, basicamente, as mulheres da família dele não iam muito com a cara de quem ele gostava, de quem ele queria casar, porque aquela pessoa, as más línguas falavam dela. Então, acontecia essas coisinhas aí. Até que chegou um dia que ele pirou de vez, matou elas, enterrou no jardim, e aí começa a entrar a parte sobrenatural desse livro. Pra mim, Vozes do Joelma tem muito horror e sobrenatural, porque sempre tem um sobrenatural ali, principalmente a parte do Thiago Toy. O Thiago Toy, ele é extremamente, né, é a parte sobrenatural, porque é um ser que ele representa, que ele escreve sobre, para interligar as histórias, que é como um ser que mexe com a cabeça das pessoas. Então, ele é um ser... Não é um demônio, não é o diabo, é uma coisa ainda mais antiga que eles. Então, é isso que se passa em Vozes do Joelma. Aí temos, assim, esse conto do Marcos de Brito, que eu achei ok. Tipo, super curti a ideia. E provavelmente tiraram isso de um jornal, porque eu vi a live dos autores, antes mesmo de Vozes do Joelma ser lançado. E eu vi eles falando exatamente sobre isso, que eles buscaram jornais, mudaram o nome das pessoas, né, obviamente pra não dar processo. Assim, que é basicamente contos urbanos, então eles aproveitaram um pouquinho e deixaram a imaginação deles fluir. Então o livro, ele também tem certas ilustrações, as partes pretas do livro é a apresentação do Thiago Toy, sabe? Então tem outras, assim, que vai representar o que se passou em cada história. Então temos o segundo conto, que é do Rodrigo de Oliveira. Pra mim, assim, é um Rodrigo bem Rodrigo, bem do jeito dele, assim, eu super identifiquei o Rodrigo no conto. Diferente do De Brito, eu consegui ver o Rodrigo através da escrita dele. Como eu li uns 8 livros dele, eu acho, então eu consigo identificar, eu já consegui essas habilidades de reconhecer a escrita do Rodrigo de Oliveira, sem mesmo saber que é ele. Então, aqui na parte do Rodrigo de Oliveira, nós vamos ter um caso um tanto perturbador, que vai rolar um pouquinho aí de assuntos que vai rolar, tá? Não vou falar sobre o que é exatamente, mas rola a parte sobrenatural, rola morte, rola perseguição, rola também pedofilia. Tipo, uma rede de pedofilia, de fotos de crianças. Então, começa a ficar, assim, perturbador ao longo da história. A gente vai, tipo, o que tá acontecendo, gente? Como? Eu fiquei assim ao longo da história. Então, é isso. E também tem briga pro poder e... Eu não vou falar mais nada, não vou. E o legal é que esse conto do Rodrigo de Oliveira, ele é totalmente interligado com o próximo conto. Provavelmente o Marcos Barcelos e o Rodrigo de Oliveira, eles se combinaram de como ligar as suas histórias, porque as duas se passam ao mesmo tempo. Só que a do Rodrigo de Oliveira se passa dentro do prédio de Joelma, e o do Marcos Barcelos se passa fora, porém alguém daquela história, que basicamente a história em si do Marcos Barcelos, ele vai contar, assim, a história de um moço em que ele ralou muito na vida, ninguém nunca fez nada por ele, então ele era o faz-tudo da sua região. Só que ele cobrava, basicamente, por tudo que ele fazia. Até que a mãe dele morreu, enfim, várias coisas aconteceram na vida dele e ele foi vendo a pessoa que ele era e começou a mudar e arrumou um emprego, até que seu chefe está dentro do edifício Joelma no dia do grande boom, né, das chamas, do incêndio. Então tem várias coisas que vai acontecer, mas o foco dessa parte aqui é exatamente sobre a parte que diz aqui atrás, sobre as almas que foram enterradas sem nome, são pessoas indigentes basicamente, ninguém sabe quem são.
as lamúrias dela, tipo, essa lenda que gira em torno é boa, né? Esses contos pra boi dormir, sabe? Essas historinhas de criança, essas vivências, essas lendas urbanas sobre os corpos que foram enterrados e ninguém sabe quem são, sobre as lamúrias dele. Então, tipo, foi criado e escrito em cima dessas lendas urbanas. E pra encerrar, temos o nosso maravilhoso Victor Bonini, que é o quarto conto. E basicamente, gente, Victor, ele é um autor de Quando Ela Desaparecer, que foi o meu livro favorito de 2019. Então vocês podem imaginar o quão eu gosto desse autor, né? Esse é outro autor que eu simplesmente consigo tranquilamente descobrir quem ele é através da escrita dele, sem ao menos, tipo, me dá um texto aí, porque ele tem uma escrita extremamente diferente. De repente, até mesmo as escritas dos 3 primeiros autores eram mais ou menos combinadas para seguir uma linha cronológica, de repente. Tô falando besteira, pode ter ocorrido. Mas o do Victor Bonini, amorzão da minha vida. Porque basicamente os 3 primeiros contos foram criados e desenvolvidos em cima de contos urbanos, de coisas que o pessoal que mora na região ouvia, os pais contavam para as crianças, enfim, toda aquela coisinha de geração para geração. Mas aí entra o Victor Bonini. Ele conta uma história sobre o edifício Joelma anos depois, que virou uma ocupação para pessoas que não tinham aonde morar. Então, realmente, tipo, como é que eu vou falar pra você, gente? O Victor Bonini, ele tem um poder comigo que eu nunca sei qual que é a verdade dele no livro. Porque ele faz ter uns plot twist, uma reviravolta. Tipo, a pessoa tá falando a verdade ou não tá? A pessoa que tá o que a pessoa está vivendo, ela tá vivendo de verdade ou não tá? Eu nunca sei, então eu piro no meio da leitura. Então, pra mim encerrou, assim, realmente foi uma grande sacada deixar o Victor Bonini por último, porque ele tem esse poder de deixar, tipo, o leitor pensando na história, tipo, o que tá acontecendo. Ai, gente, vocês, assim, eu estou surtando esse vídeo, assim, bruto, tá com 15 minutos já, pra vocês terem uma ideia de quão pirada eu tô gravando essa resenha, porque eu não consigo, acho que é, tipo, é a melhor resenha que eu já gravei, assim, das 5 resenhas que eu já gravei de Joelma, que não deram certo nenhuma, eu acho que essa aqui é a melhor, porque eu tô conseguindo me expressar mais, porque eu já tive mais tempo pra pensar sobre, e eu estou surtando, porque, gente do céu, basicamente é um livro no geral, tá? Vamos falar de Vozes do Joelma no geral, considerando os 4 contos e a apresentação do Thiago, tudo em uma só. Simplesmente sensacional, eu fiquei arrepiada, eu perdi noites de sono, porque eu não conseguia parar de ler. E eu também fiquei tipo, meu Deus, eu preciso ler só mais um capítulo, mais um conto, por que isso aqui tá ligado, o que tá acontecendo? E eu ficava pirando, e isso fez uma leitura ser muito rápida pra mim, fez ser 5 estrelas também. E, gente, eu realmente super recomendo pra quem gosta, pra quem é da região de Joelma ali, saber um pouquinho mais sobre a história, sobre possíveis contos, na verdade, né? Só depende muito do que tu crê, do que tu gosta, enfim, de ler. Mas pra mim foi uma leitura extremamente sensacional. Tipo assim, pensa que é um livro de 284 páginas. Dentro dessas 284 páginas temos aqui 4 histórias e uma apresentação. Então a gente consegue interligar as histórias. A gente vê a história numa ordem cronológica, ou seja, quando o moço lá, ele matou a mãe e as irmãs, né, que era só uma casa, e a casa foi demolida, construíram o Joelma em cima. Aí o Joelma pegando fogo, e o Joelma já queimado como habitação, né, anos à frente. Que não diz a data, mas, tipo, deve ter sido, 30 anos, deu 20, 10, talvez. Enfim, porque não fizeram nada, foi difícil. E é isso. Eu só posso falar pra vocês, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês curtirem horror, é um thriller psicológico, porque pra mim pegou no meu psicológico, principalmente o último livro, que eu não sabia o que era real, o que não é, quer dizer, o último conto, né? Eu não sabia o que era real, eu não sabia de nada. Quando eu achava que sabia, o Victor me mostrava que eu não sabia de merda nenhuma. Victor Bonini sendo Victor Bonini. Enfim, não estou desmerecendo os outros autores, tá? Mas é que, tipo assim, o fechamento do Victor, assim, deu, tipo, totalmente um up na história e ferrou com a minha cabeça. E que foi uma história que eu fiquei pensando muito e refletindo sobre depois pra tentar, tipo, finalizar a história na minha cabeça de uma forma que eu conseguisse entender e diferenciar o que era verdade e o que não era. Mas, enfim, eu tô falando demais já, pelo amor de Deus. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre a minha opinião sobre Vozes do Joelma.
Foi um vídeo bem longo, pra mim gravar pelo menos, porque querendo ou não, eu tive que falar sobre 4 histórias, a apresentação e o livro em geral. Eu espero que eu tenha conseguido expressar pra vocês tudo que eu senti com esse livro, que é basicamente horror puro e ansiedade pra terminar. Mas eu espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações e convida um amigo pra curtir o canal aqui, que ajuda muito pra gente chegar aos 4.000 logo. Imagina, que louco chegar a 4.000. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!